Olá, meus irmãos e minhas irmãs, aqui é o Francisco, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra poderosa que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar sobre o Salmo 53, um salmo que nos mostra a loucura do ímpio, que nega a existência de Deus e vive segundo seus próprios desejos egoístas. Esse salmo nos ensina a não nos deixarmos enganar pelo ímpio, mas a confiarmos na fidelidade de Deus, que é o nosso refúgio e a nossa salvação. Vamos ler juntos esse salmo, que está na Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, capítulo 53, versículos de 1 a 7. Acompanhe comigo. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem! Estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você, você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará. Israel se regozijará. Ó Deus, salva-nos por teu nome, e faze-nos justiça por teu poder. Que salmo impactante, não é mesmo? Esse salmo nos mostra o contraste entre o tolo e o sábio, entre o ímpio e o justo, entre o homem que nega a Deus e o homem que busca a Deus. Esse salmo nos mostra o destino do tolo, que será destruído por Deus, humilhado pelos justos, e condenado eternamente. Esse salmo nos mostra o destino do sábio, que será salvo por Deus, exaltado por Deus, e abençoado eternamente. Esse salmo nos mostra a reação do sábio, que clama a Deus por socorro, que confia em Deus por justiça, que louva a Deus por salvação. O Salmo 53 nos diz que o tolo diz em seu coração: Deus não existe. O tolo diz isso, porque ele é insensato, porque ele é ignorante, porque ele é rebelde. O tolo diz isso, porque ele não quer reconhecer a Deus, porque ele não quer obedecer a Deus, porque ele não quer amar a Deus. O tolo diz isso, porque ele não teme a Deus, porque ele não honra a Deus, porque ele não glorifica a Deus. O tolo diz isso, porque ele se engana a si mesmo, porque ele se ilude com o mundo, porque ele se perde no pecado. O Salmo 53 nos diz que o tolo se corrompe e comete injustiças detestáveis, e que não há ninguém que faça o bem. O tolo se corrompe, porque ele se afasta de Deus, porque ele se contamina com o mal, porque ele se degrada como ser humano. O tolo comete injustiças, porque ele é egoísta, porque ele é cruel, porque ele é violento. O tolo comete injustiças detestáveis, porque ele ofende a Deus, porque ele oprime o próximo, porque ele destrói a criação. O tolo não faz o bem, porque ele não conhece o bem, porque ele não pratica o bem, porque ele não ama o bem. O Salmo 53 nos diz que Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Deus olha, porque ele é onisciente, porque ele é soberano, porque ele é juiz. Deus olha lá dos céus, porque ele é transcendente, porque ele é santo, porque ele é majestoso. Deus olha para os filhos dos homens, porque ele é criador, porque ele é sustentador, porque ele é redentor. Deus olha para ver se há alguém que tem entendimento, que é a capacidade de discernir a verdade, que é a habilidade de aplicar a sabedoria, que é a virtude de temer a Deus. Deus olha para ver se há alguém que busque a Deus, que é o desejo de conhecer a Deus, que é o propósito de servir a Deus, que é o prazer de adorar a Deus. O Salmo 53 nos diz que todos se desviaram, igualmente se corromperam, e que não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Todos se desviaram, porque todos pecaram, porque todos se rebelaram, porque todos se perderam. Todos se desviaram, porque todos seguiram o seu próprio caminho, porque todos abandonaram o caminho de Deus, porque todos entraram no caminho da morte. Todos se corromperam, porque todos se contaminaram, porque todos se degradaram,
porque todos se tornaram imundos. Todos se corromperam, porque todos perderam a imagem de Deus, porque todos perderam a comunhão com Deus, porque todos perderam a bênção de Deus. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer, porque não há ninguém que seja justo, nenhum sequer, porque não há ninguém que seja perfeito, nenhum sequer, porque não há ninguém que seja santo, nenhum sequer. O Salmo 53 nos diz que os malfeitores devoram o povo de Deus como quem come pão, e que não clamam a Deus. Os malfeitores são aqueles que praticam o mal, que amam o mal, que se gloriam no mal. Os malfeitores devoram o povo de Deus, que são os seus servos, que são os seus escolhidos, que são os seus amados. Os malfeitores devoram o povo de Deus como quem come pão, que é um alimento comum, que é um alimento necessário, que é um alimento diário. Os malfeitores não clamam a Deus, porque eles não reconhecem a Deus, porque eles não dependem de Deus, porque eles não temem a Deus. O Salmo 53 nos diz que os malfeitores estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer, e que Deus espalhou os ossos dos que atacaram o seu povo, e que eles foram humilhados porque Deus os rejeitou. Os malfeitores estão tomados de pavor, que é um medo intenso, que é um terror repentino, que é um pânico inexplicável. Os malfeitores estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer, que é uma ironia, que é uma contradição, que é uma surpresa. Os malfeitores estão tomados de pavor, porque Deus os confunde, porque Deus os assusta, porque Deus os julga. Deus espalhou os ossos dos que atacaram o seu povo, que é uma expressão de derrota, que é uma imagem de desonra, que é uma figura de morte. Deus espalhou os ossos dos que atacaram o seu povo, porque Ele é o seu defensor, porque Ele é o seu vingador, porque Ele é o seu libertador. Deus humilhou os malfeitores, porque Ele os rejeitou, porque Ele não se agradou deles, porque Ele não teve compaixão deles. O Salmo 53 nos diz que o sábio clama a Deus por salvação, e que espera que Deus restaure o seu povo, e que Jacó exulte e Israel se regozije. O sábio clama a Deus, porque ele sabe que só Deus pode salvá-lo, porque ele sabe que só Deus pode socorrê-lo, porque ele sabe que só Deus pode ouvi-lo. O sábio clama a Deus por salvação, que é a sua libertação, que é a sua restauração, que é a sua reconciliação. O sábio espera que Deus restaure o seu povo, que é o seu propósito, que é a sua promessa, que é a sua aliança. O sábio espera que Deus restaure o seu povo, que é Jacó, que é Israel, que é a sua descendência, que é a sua nação, que é a sua igreja. O sábio espera que Jacó exulte e Israel se regozije, que é a sua alegria, que é o seu louvor, que é a sua gratidão. Meus irmãos e minhas irmãs, que esse salmo nos inspire a não sermos como os tolos, mas como os sábios, que não negam a Deus, mas que o buscam, que o temem, que o amam. Que esse salmo nos inspire a não nos deixarmos enganar pelos malfeitores, mas a confiarmos na fidelidade de Deus, que é o nosso refúgio, o nosso socorro, o nosso Salvador. Que esse salmo nos inspire a não nos desviarmos de Deus, mas a nos aproximarmos de Deus, a nos submetermos a Deus, a nos deleitarmos em Deus. Que esse salmo nos inspire a não nos calarmos diante de Deus, mas a clamarmos a Deus, a louvarmos a Deus, a testemunharmos de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, e até a próxima mensagem. Amém.